Palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 11. Hoje, excepcionalmente, como parte da nossa equipe está em viagem, então os nossos adolescentes permanecerão aqui conosco. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 11. Assim nos diz a Escritura: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor, nós queremos te louvar pela expressão de fidelidade do teu povo, através dos dízimos e ofertas. Queremos pedir a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre aquele que tem passado, ó Deus, por momentos difíceis nesses tempos no nosso país. Tem misericórdia, Senhor, e abra as portas, mesmo num tempo de tantas portas fechadas. Ó Deus, também abençoe a nossa nação. Oramos para que o Senhor seja o guia do processo histórico do nosso povo. Que a história, ó Deus, do nosso país não esteja nas mãos dos homens, mas esteja nas tuas mãos, Senhor. O Senhor, ó Deus, que segundo a tua palavra diz, move o coração do rei. Que assim o Senhor mova a história dessa nação para o centro da tua vontade. E agora que vamos meditar nesse texto que acabamos de ler, que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, abra a nossa mente e nos desafie, ó Deus, e que o Senhor seja exaltado através disso. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja é um lugar de muita diversidade. Na igreja nós temos pessoas com histórias e experiências muito diferentes. Se nós levantássemos aqui, nós temos gente que foi criada na roça e veio para a cidade, nós temos gente que sempre viveu na área urbana, nós temos gente que é de Goiás, nós temos gente que é de Brasília, nós temos aqui, inclusive, um grupo de mineiros, o pessoal de Minas é violento, viu, pessoal? Porque são assim caladinhos, mas são espertos, viu? A gente tem uma turma nordestina, por isso que de vez em quando sai até umas comidas com os temperos diferentes. A igreja é marcada pela diversidade. Nós temos pessoas com dons e talentos diversos. Há coisas que você faz muito bem, que eu não consigo fazer, e assim acontece entre nós. Nós complementamos uns aos outros a partir dos dons e talentos, dessa diversidade e essa riqueza que Deus nos dá. A igreja é um lugar também de pessoas em vários níveis de conhecimento e maturidade, tanto em relação à vida, alguns que tiveram oportunidade de galgar passos importantes, de estudo, de formação acadêmica, outros que não tiveram tantas oportunidades assim, pessoas que já viveram muito, entendem muito o que é o mundo, pessoas que estão só começando a viver e aprendendo com seus erros e acertos. A igreja também tem a diversidade da posição social. A gente tem gente lutando, às vezes com um nível de dificuldade financeira muito profunda. Nós temos outras pessoas que têm vivido, às vezes, tempos melhores e que Deus tem abençoado com algum tipo de prosperidade econômica. Ou seja, nós somos um caldo de diversidade. Homens, mulheres, brancos, negros.
E isso é algo fantástico, isso é algo riquíssimo. E nós precisamos observar que isso faz parte do propósito de Deus. Mas a diversidade nossa, ela está inserida num princípio, num pilar que nós não podemos perder e não podemos abrir mão dele. A diversidade está conectada através da unidade. E se você observar, no Novo Testamento, um dos temas mais recorrentes é para que a igreja que tem tanta diversidade seja uma igreja marcada pela unidade. Há muitas coisas que Satanás ataca e procura destruir, mas há algumas que ele faz com mais intensidade. E uma delas, por exemplo, é a unidade do corpo de Cristo, é a unidade da igreja. Sabe por quê? Porque se há algo que glorifica o nome de Deus sobre a terra, é a unidade do seu povo. É a unidade do seu povo. Eu vou dizer algo aqui que possa parecer estranho para você, mas não glorifica o nome de Deus o fato de nós termos centenas e centenas de denominações de cristãos se reunindo debaixo de placas diferentes porque por algum motivo não conseguiram se conectar. A gente tem muitas explicações para isso, mas nós precisamos reconhecer que cada vez que há uma divisão, que há uma ruptura, que há destruição da unidade do corpo de Cristo num lugar, que isso é algo horrível, terrível para o corpo de Cristo. A unidade precisa ser uma das marcas da igreja do Senhor Jesus no mundo, como precisa ser uma das marcas da comunidade local. Da comunidade local. E aqui nesse texto nós temos um apelo pela unidade do corpo de Cristo. É interessante que o apóstolo cita algumas coisas, dizendo assim, olha, se existe isso aí, e é interessante porque ele sabe que existia. A igreja de Filipos era uma igreja exemplar em muitas coisas. E ele começa o texto então dizendo, olha, meus irmãos, não é? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo pensamento. Ou seja, ele fala de coisas boas que a igreja tinha, mas ele está agora dizendo, eu estou fazendo um apelo a vocês. E quando a gente observa que apelo é esse, que envolve não só o pensar da mesma forma, nós vemos então que Paulo está dizendo, vocês precisam estar em unidade. Vocês precisam construir um elo, uma aliança profunda em Cristo Jesus. Já há alguns afetos, já há manifestação de comunhão, o espaço luz já funciona, vocês comem juntos. Vocês gostam de estar juntos, de vez em quando faz lá o encontro da família luz, vai ter, viu pessoal? Notícia boa para vocês. Tem um boi engordando, vai ter um boi no rolete. Gente, vocês estão mudados demais, ninguém fala glória a Deus. E fiquei sabendo que tem até uma leitoa também esse ano. Né? Leitoa abençoada, nós temos que ir lá ungir essa leitoa, né? Que coisa maravilhosa. Então, vocês já gostam de ficar juntos, vocês gostam de comer churrasco juntos, vocês gostam de estar juntos, celebrar, comer, beber, abraçar um ao outro, mas é mais do que isso, diz Paulo. Completem a minha alegria. Há uma unidade muito mais profunda que precisa ser construída entre vocês. E isso é algo essencial ao reino de Deus. É algo que promove o reino de Deus, o testemunho de Cristo. É algo que vai enriquecer a vida de vocês. E aqui então nós somos chamados a nessa diversidade de pessoas que são tão diferentes umas das outras, em tantas coisas como de fato nós somos, a estarmos unidos a partir da nossa experiência em Jesus, como corpo, como igreja, como comunidade. E aqui há alguns elementos
que são evocados para que essa unidade seja rica e de fato ela aconteça. E a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é essa unidade centrada numa mesma visão. Numa mesma visão. Observe o que o texto diz. Verso 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo está dizendo que nós precisamos ter uma mentalidade cristã comum. Na diversidade de ideias, na diversidade de conceitos, há espaço para a gente pensar diferente. Nas questões que são secundárias. Nem todo mundo vai pensar exatamente sobre tudo da mesma maneira. Veja só, por que nós cremos no modelo representativo de governo? Vocês vão eleger presbíteros. Os presbíteros reunidos formam o conselho da igreja junto com os pastores. Porque nós entendemos que esse é um modelo rico. Ele é mais burocrático, ele é mais demorado. Você imagina o seguinte, um modelo episcopal. Pastor Jean, bispo Jean. Tem coisa para resolver? O pastor Jean baixa a norma. Não, funciona assim. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Num modelo representativo, não. Tem que reunir. Tem que sentar junto. Tem que orar para começar a decidir. Fazer devocional. Ouvir as opiniões. Ter o contraditório, não é? Para aí chegar em quê? Num consenso. E vocês acham que ali dentro do conselho, toda e qualquer situação, todo mundo pensa igualzinho? Não. Mas espera aí, pastor. Então, essa unidade é fictícia. Não, meus amados. Nessa diversidade de experiências, pensamentos e mentalidade, há uma unidade central, há uma visão central. Nós sabemos quem somos discípulos de Jesus. Nós sabemos por que estamos ali, para fazer o melhor diante de Deus, servindo a igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos qual é a visão da igreja, que é glorificar a Deus em todas as coisas e alcançar o mundo fazendo discípulos. Nós temos um coração, um objetivo, uma meta. E em cima disso, dessa unidade, dessa visão, dessa mentalidade comum, coletiva, nós usamos a diversidade para aperfeiçoar a decisão. Só que não basta o conselho, os diáconos da igreja, os líderes da igreja compartilhar uma mesma visão. Paulo diz assim, olha, eu quero que vocês completem a minha alegria tendo o mesmo pensamento. Há algumas coisas que são muito claras na nossa aliança como povo de Deus. Eu não sei se você lembra o dia da sua profissão de fé. Porque se você lembra, você vai entender o que a Bíblia está nos exigindo aqui como mesmo pensamento. No dia que você fez a sua profissão de fé, foram feitas algumas perguntas aqui para você. Elas não eram apenas cerimoniais, ritualísticas. Eram perguntas sobre a sua mente, sobre a sua visão, como você percebe as coisas. Entre elas, por exemplo, você crê que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, os livros do Velho e do Novo Testamento, é inspirada pelo Senhor, inerrante, você crê nisso? E se você fez a sua profissão de fé, você falou assim, eu creio. Essa é a base da nossa unidade. A palavra de Deus. Como que uma igreja pode pensar igual? À medida que o seu olhar, o seu coração e o seu compromisso estão firmados na palavra do Senhor. Por isso, quando nós fazemos a profissão de fé, nós estamos declarando que cremos e dizendo, eu me conecto com o pensamento dessa comunidade, com a sua visão, com o seu coração. Foi perguntado a você, você crê no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Você crê que o Pai enviou o Filho para a sua salvação? O Espírito Santo aplicou essa salvação a você? Então, quando a palavra de Deus nos diz, tenham o mesmo pensamento,
Ela está dizendo que nós temos uma aliança a partir de uma mesma fé, de uma mesma convicção. E isso deve nortear a nossa unidade. Quando isso é ameaçado, a unidade da igreja começa a perecer. Começa a arruinar. E Satanás tem grande vantagem contra nós. Mas o texto não fala apenas de pensamento, porque pensamento é parte da visão, é o lado racional, tem a ver com a sua compreensão. Mas o texto fala que nós também estejamos tendo unidade no mesmo amor, ou seja, a visão requer um coração afetuoso, uma comunidade que, à luz do que ela pensa, ela também gera vínculos afetivos. E é interessante porque na carta de Paulo aos Efésios, ele diz assim, que a gente deve crescer em tudo, na verdade, em amor, naquele que é o cabeça, Cristo. Eu costumo dizer que se a gente crescer só na verdade e não tiver amor, nós corremos o risco de ser uma igreja de fariseus. Jesus dizia sobre os fariseus o seguinte: façam o que eles dizem, mas não vivam como eles vivem. Coisa terrível, né? Jesus disse que a maior parte daquilo que os fariseus diziam tinha uma coerência, mas a vida deles era uma incoerência. Então nós temos que crescer na verdade, mas não basta crescer na verdade, nós temos que crescer no amor, na capacidade de, em nome da nossa visão como povo de Deus, abraçar o outro, receber o outro, conectar o outro, estar com o outro na dinâmica da vida, no sofrimento e assim por diante. São duas dimensões que precisam existir para que nós tenhamos a mesma visão, o mesmo pensamento, para que nós possamos olhar para o mesmo alvo e assim manter a nossa unidade como igreja. E aí é interessante que o texto fala que nós precisamos ter um mesmo espírito, e é interessante que aí não é espírito no maiúsculo. Toda vez que você tem espírito com a letra maiúscula, essa palavra é uma referência ao Espírito Santo de Deus. Quando você tem na Bíblia espírito com a letra minúscula, iniciando a palavra espírito, essa palavra se refere ao espírito humano. E aí o texto diz que nós precisamos ter o mesmo espírito, ou seja, a mesma inclinação. A gente tem ouvido muito nesses dias, né, o espírito olímpico, ou seja, o conjunto de valores que estão ali presentes e que geram uma alma, uma intenção, uma inclinação, uma vontade. E aqui a Escritura está dizendo, vocês precisam pensar igual, vocês precisam crescer no amor, vocês precisam ter o mesmo espírito um para com o outro, porque isso deve ser marca da unidade de vocês. Você se sente conectado? Você percebe que você compartilha da mesma visão dos seus irmãos? Centrada na Escritura, permeada de afeto, de amor, com um espírito que conduz a uma mesma atitude. Como isso é importante, irmãos. Porque sem uma mesma visão, nós vamos perder aquilo que nós chamamos de sinergia. Eu tenho estado no ministério desde os 15 anos de idade. Cheguei agora aí para mais de 40. Não vou revelar os detalhes não, viu? E eu posso dizer a vocês, quando uma igreja começa a ter dentro da sua comunidade várias visões, esta igreja está preparada para o diabo fazer um estrago dentro dela. Há muitos anos atrás eu ouvi o pastor José João da igreja de Manaus dizer uma coisa que eu nunca esqueci. Ele dizia o seguinte: visão mais visão igual divisão.
Isso é um desafio na empresa onde você trabalha. Você já viu isso acontecer dentro de empresa? Né? Um puxa para cá, o outro puxa para lá. Ó, tudo bem, eu trabalho aqui com você, mas a minha visão é essa, essa e essa. Aí vem o chefe e fala, não, a visão nossa aqui é outra. Nós queremos ir para cá, para cá. Aí vem um terceiro assim, não. O fundador dessa empresa, a visão dele era essa. Ora, gente, o que vai acontecer? Vai falir. Dentro da sua casa, há divergências? Há divergências. Em todo lar há divergências, há maneiras diferentes de pensar. Mas precisam existir alguns pilares centrais que vocês digam um ao outro. Essa é a nossa visão sobre família. Porque se o marido puxar para cá e a mulher puxar para lá e o filho ainda entrar no meio e puxar para o outro lado, meu amado. E assim é a igreja. Tem que haver uma única visão. Uma percepção profunda do que a palavra de Deus está nos movendo a ser e fazer. Então nós existimos como igreja para glorificar a Deus. Se alguma coisa nas nossas vidas, na nossa família, na nossa comunidade não tem glorificado a Deus, isso precisa ser repensado. Está fora da visão. E nós temos como tarefa fazer discípulos. Ter a visão de que nós não estamos aqui por acaso. Nós somos e fazemos discípulos. Isso é a visão nossa como povo de Deus. E nós precisamos estar comprometidos com isso. Porque essa missão nos foi entregue pelo Senhor da igreja. E a palavra de Deus é que regula essa visão. Eu tenho muito medo quando eu vejo uns camaradas por aí, né? Eles começam a falar assim, a nova visão. A nova? Não, agora a nova visão. Tem uns que falam de onda. A nova onda. Pastor surfista. Aí vai num congresso, fica doido. Nova visão, a nova onda. Agora a igreja vai ser assim, muda o banner. Quem não está dentro, está fora. Você não concorda, cai fora. Só que daqui 2 meses ele vai em outro congresso, muda a visão de novo. Fala assim, irmãos, Deus me revelou. A nova visão da igreja, depois de 2 meses agora, é... E vem. Eu não sei quanto tempo Deus vai me dar de vida e nem sei quanto tempo você pastor nessa igreja. Mas uma coisa eu digo para vocês. Visão aqui é clara, objetiva, ela não muda. Quer mudar a visão, pode mudar o pastor. Tem até oportunidade dia 26 agora. Muda o pastor. A visão aqui é o seguinte, nós somos uma igreja centrada na Bíblia, na palavra de Deus. À luz da palavra, nós podemos inclusive exortar uns aos outros. Você que é membro dessa igreja pode exortar o pastor. Nós podemos exortar você, porque a palavra de Deus é que rege a nossa unidade. O nosso objetivo maior é glorificar a Deus. É isso aqui, é viver para a glória de Deus e cumprir a missão que o Senhor nos deu, que é fazer discípulos de todas as nações. Essa é a visão. E deve ser a visão, não de 10, 20, 40, 50, 80, 95, 98,5% da igreja. Tem que ser a visão do corpo, de toda a comunidade. Pastor, beleza, mas eu acho que tem tal modelo, a gente precisava assim, de uma coisa assim, uma coisa mais centrada, por exemplo, né? Numa capelania dos crentes e tal. Irmão, a gente pode conversar. Mas um dia você vai ter que tomar uma decisão. Pastor, e se eu tomar a decisão que eu não concordo com a visão dessa igreja? Irmão, a gente te abençoa e vai para outro lugar que está afinado com você, você vai ser bênção. Porque tem que ter unidade. Agora, como eu disse, vários de nós se encontram em níveis diferentes de maturidade. Então a pergunta é, pastor, eu não entendo muito bem essa visão, mas eu quero entender, eu quero me aprofundar nessa percepção do papel da igreja.
para saber se eu vou concordar mesmo com isso ou não. Há espaço para a gente fazer essa jornada e para nós crescermos juntos nisso. Entenda isso. E Paulo, então, amplia esse apelo pela unidade, não apenas com a visão, mas também para que houvesse uma unidade em torno da motivação do coração. Olha só o que diz o verso número 3. Preste atenção aí. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Gente, isso aqui é uma das coisas mais complexas na vida em comunidade. A tendência humana é começar com motivações corretas e o coração migrar para as falsas motivações. E o apóstolo está dando aqui a receita para a gente cuidar do coração. Para que a gente não quebre a unidade, tendo as motivações equivocadas na nossa vida uns com os outros. Por exemplo, por que eu vou ao discipulado? Por que eu vou me envolver numa candeia? Por que eu vou participar de um ministério da igreja? Por que eu vou vir ao culto? O que tem que estar por trás disso tudo? Com motivação. Hoje, por exemplo, nós temos um WhatsApp do Ministério Louvor. Eu comecei a ver que eles estavam agitados. Por quê? Porque dificuldade hoje com a escala. Dificuldade com quem poderia estar aqui ministrando. Aí nós vimos o Mateus lá na bateria, o Eduardo aqui cantando, não é, e com o violão na mão. As duas irmãs também ministrando ao nosso coração aqui. Então nós tínhamos um violão e uma bateria. E o violão do Eduardo ainda deu problema. E aí você começa a ter umas situações na igreja mais ou menos assim, nossa, hoje o louvor foi ruim, hein? Por quê? Não tinha nem teclado. Ah, hoje o louvor foi ruim, porque cantou 2 hinos, coisa chata. Ah, hoje o louvor foi ruim, porque não cantou hino nenhum. Ah, hoje o louvor foi ruim, porque o fulano desafinou. Ah, hoje o louvor foi ruim, porque o pessoal da mídia nem conseguia colocar a letra no lugar certo. Só uma perguntinha sobre coração e motivação. Foi ruim para quem? Para Deus, com certeza. Porque se eu chego aqui achando que essas coisas definem um bom ou um mau louvor, e a partir disso eu faço um juízo, então não vim aqui para louvar a Deus. Eu vim aqui para cantar músicas que eu gosto. Sugestão, entra no YouTube. Lá está bem afinado, arrumadinho. Entra lá, te dou até umas boas dicas. Ouve lá o Massal, né? Adoração e adoradores, ouve um monte de coisa. Aí você ouve boa música, você ouve coisa legal, ouve o Fernandinho. Tem umas coisas do Fernandinho que eu não gosto, não, mas tem umas que eu gosto. Não é? A gente gosta, não gosta. Aqui não. Aqui você sai lá da sua casa e entra aqui. Pode ter um violãozinho só, pode estar sem energia, pode ter bateria, não ter só hino, ter só cânticos. Aqui nós adoramos e louvamos ao Senhor. A gente tem que se perguntar o seguinte: o Senhor se agradou do que nós cantamos? O Senhor foi exaltado essa noite? Queremos fazer o melhor. Queremos e devemos fazer o melhor, porque é para Ele, não é por causa de você não, é porque é para Ele. O culto não é para você, o culto é para Ele. Que Ele seja exaltado. Mas quando o nosso coração está cheio de orgulho, de vaidade, nós invertemos as coisas. Nós estamos na igreja por causa de nós e não dele. Fazemos coisas mais por causa de nós do que para Ele.
Esses dias eu ouvi um pastor, veja só, uma igreja passando pelo mesmo processo que nós estamos passando, vai eleger presbíteros, diáconos, uma igreja bem mais antiga do que a nossa. O pastor clamando disse assim, rapaz, é difícil, porque as árvores frutíferas não querem participar da eleição para presbítero, diácono na igreja. Mas os espinheiros querem. Por favor, ore por nós. Pastor dizendo isso. Agora, por que a árvore frutífera não quer e o espinheiro quer? Porque a função virou promoção. Não, eu vou começar sendo líder de um ministério, mas um dia eu vou ser diácono. Vocês vão ver, um dia eu vou ser diácono. Aí virou diácono. Então, agora, estou quase lá, vou ser presbítero. E quando vira presbítero, se tem essa mentalidade, fala assim, mas eu sou pastor, então eu mando no pastor. Ainda fala-se o infeliz do espírito de porco daquele camarada que entra lá daquele jeito. Ainda diz assim, né? Porque o pastor passa, a gente fica aqui. E mata a igreja. Aonde está o problema? No coração. No coração. Nós temos que viver o contrário. Nós temos que ser tantas árvores frutíferas que faz uma cobertura tão grande, uma sombra tão grande, que não nasce espinheiro. Quando ele quer nascer, não tem sol para ele, porque a árvore frutífera está tampando. Então não nasce espinheiro. Mas para isso a gente precisa cuidar do coração. Então tem que ter uma unidade de propósito. Isso que é a visão, nós estamos aqui para glorificar a Deus, eu não estou aqui para ser honrado, para honrar, né, os outros, eu estou aqui para honrar o nome do Senhor Jesus, é para isso que eu estou, glorificar o Senhor. Não há problema eu dizer assim, falar assim, meu irmão, você tem sido uma bênção, Deus tem usado você na minha vida, não tem problema. Porque a Bíblia diz que a quem honra, honra, mas essa honra no Senhor. Não há problema eu chegar no pastor e falar assim, pastor, fui abençoado pela sua palavra. Desde que o pastor diga assim, glória a Deus, meu irmão. Porque o pastor precisa ter no coração dele o quê? Que Deus, pela graça e misericórdia dele, apesar do miserável homem que ele é, Deus ainda usou. Então, para quem que é a glória? E aí, isso gera um propósito em nós. Gente, eu quero servir. Gente, eu quero abençoar. Gente, eu quero fazer alguma coisa no reino, mas eu quero fazer como servo. Eu não quero ser engrandecido, eu não estou preocupado se as pessoas vão aplaudir, reconhecer, não vão reconhecer, porque vem esse espírito, esse coração que o texto está dizendo, não por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, e fazendo o quê? Considerando o outro maior. Você quer cuidar do seu coração? Toda vez que ele quiser crescer, você fala assim, o irmão é maior do que eu. O irmão é mais importante do que eu. Aí nós temos uma unidade de motivação. Não apenas de visão, mas de como a gente se move para essa visão acontecer. Para ela se tornar uma realidade. E aí também o apóstolo fala de um outro tipo de unidade. Que a igreja do Senhor Jesus tem confundido muito no decorrer do tempo. Veja o verso 4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. O que o apóstolo está dizendo aqui? Nós temos a mesma visão, estamos motivados pelo mesmo coração, e agora nós estamos apoiando uns aos outros. Isso chama-se de pastoreio múltiplo. Pastoreio múltiplo. Nós temos trabalhado com cerca de 60 igrejas que estão se envolvendo com o discipulado. Muitos dos pastores que nós temos nos conectado, eles estão exauridos. O que você acha de um pastor que a melhor coisa para ele seria ir amanhã no psiquiatra para começar a tomar um remédio para combater a ansiedade e, se possível, na
terça-feira começar uma terapia familiar porque a família dele está ruindo. Você acha que isso deveria ser normal? É normal. Mas muitos pastores, o que eles deviam fazer de hoje para amanhã é isso. Correr e buscar ajuda. E provavelmente, aquilo que está afetando a vida deles também faria com que eles fossem profundamente discriminados por causa disso. Sabe por quê? Porque por trás, às vezes tem um rebanho que tem a seguinte mentalidade. Eles estão unidos numa visão, só que não é bíblica. A visão desse rebanho, às vezes, é o seguinte. Nós somos as ovelhas. Olha só, né? Coisa linda, rebanho lindo, né? Ele é o pastor. Então, nós pagamos o pastor para fazer o quê? Cuidar das ovelhas. Então, ele tem que ir lá, pôr o capim na boquinha da ovelha, ele tem que ir lá, pegar a ovelha desgarrada, né? Inclusive, ele tem que ser onipresente, sabe por quê? Porque ele não pode sair do aprisco para buscar perdida, porque tem que buscar perdida e ficar no aprisco, porque senão as do aprisco vão ficar chateadas também. Ele tem que ir no que está doente, ele tem que falar no velório de quem morreu, ele tem que fazer o aniversário de 15 anos, de 1 ano, de 5 anos, de 2 anos. E, inclusive, não tem nada. Ele sair do aniversário e ir para o velório. Porque pastor é uma super pessoa. Emocionalmente é o mais equilibrado da igreja. Aí, de vez em quando, alguém na igreja precisa de assistência, o pastor fala assim, meu irmão presbítero, vai lá. Aí o presbítero vai. Irmão de Deus, a igreja elegeu ele, impôs as mãos sobre ele, deu autoridade espiritual. Aí o presbítero vai. Quando ele chega lá, o que ele ouve da ovelha? Por que o pastor não está aqui? A igreja não dá assistência para a gente. Ô criatura, o presbítero é o quê? E sabe o que vem acontecendo? Uma geração de pastores doentes. E um dos problemas é o seguinte, é que em lugar nenhum da Bíblia você vai ver isso. Alguém que foi separado para cuidar de todo mundo, e todo mundo tadinho, doentinho, malzinho, precisando de remedinho na boquinha. Isso não é a igreja, gente. E não pode ser a igreja. Porque, segundo o texto, a gente deixa, cada um de nós, deixa um pouco do seu interesse pessoal para fazer o quê? Cuidar do outro. Cuidar do outro. Então, toda vez que nós nos movemos no cuidado uns com os outros, o nome disso é pastoreio. Nós estamos pastoreando uns aos outros. Nós, por exemplo, tivemos a Alice. Eu me sinto pastoreado pela igreja. Talvez vários de vocês que nos amam muito estão assim angustiados. Nossa, eu não fui lá ainda, eu não visitei o pastor, a gente não pôde estar lá, eu estou angustiado, eu preciso ir. E eu sei que isso é amor. Mas se hoje, nenhum mais de vocês fosse na minha casa, nos visitar para celebrar o nascimento da Alice, eu posso dizer para vocês, a igreja do Senhor Jesus esteve e está conosco. Mesmo que nem todos estejam. Porque quando um irmão vai, ele vai em nome de toda a comunidade. De toda a comunidade. Quando você vai lá no hospital e ora com alguém, olha, eu vim aqui, meu irmão, para te visitar. Se você é parte da comunidade, sabe, você está representando o povo de Deus ali. E você que está recebendo esse pastoreio, não pense com você mesmo, porque isso não é bíblico. Ninguém está cuidando de mim, ainda vai reclamar com quem vai de que não está sendo cuidado. Está lá um irmão cuidando. Não, abra a sua visão. Abra a sua visão.
Deus está usando a comunidade, não todos de uma vez, mas através de alguns que Deus levantou, você está sendo cuidado. E agora, você também não pode cuidar de todos. O pastor Jean não pode cuidar de todos. Nós não temos ninguém com a capacidade de cuidar de todos, porque não é assim que Deus quer. Então você também tem que ter o mesmo coração. Eu não posso cuidar de todo mundo, mas quem está mais próximo de mim, que eu possa apoiar, que eu estou sentindo falta na igreja, ou que está enfermo, está precisando de uma palavra de oração, precisando de encorajamento. Eu quero dizer uma coisa aqui para aqueles que estão mais novos na fé, vocês também. Não pense que vocês só devem receber, não. Ah, mas eu aceitei Jesus agora, eu não estou preparado para nada. Não, você sabe ler, foi alfabetizado? Então, você é alfabetizado, você só pegar a Bíblia e ler. Quer uma dica? Você não sabe o que ler? Lê o Salmo 23, Salmo 91. Eu não sei muitos textos aí, mas vou ler o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, para a gente orar. Não sabe orar direito? Ore com as suas palavras. Só põe no final assim, em nome de Jesus, amém, porque é em nome dele. E fala com Deus, e com o tempo alguma coisa você vai resolvendo na sua cabeça. Então nós podemos servir uns aos outros, nós podemos cuidar uns dos outros, como disse o apóstolo Paulo. Esse precisa ser o espírito no nosso coração, uma unidade no pastoreio, um cuidado mútuo. E aí, meus amados irmãos, a pergunta é, mas com quem que eu vou aprender isso? Quem vai inspirar essa visão no meu coração? Quem vai plantar essa motivação correta em mim? Com quem eu vou aprender a cuidar de pessoas? Ora, meus amados irmãos, com aquele que é o mestre, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Por isso, no versículo 5, o apóstolo diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Pastor, então como é que a gente vive isso? Como nós vamos aprender, pastor? Isso é muito difícil. Viver a igreja dessa maneira, ter a mesma visão, ter o espírito comum, ter a motivação correta, cuidar uns dos outros. Como nós vamos fazer isso? Se a gente olhar para Jesus, a gente aprende. E aí o texto diz, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. E que atitude foi essa? Porque ele sendo Deus, ele não pensou assim, eu sou Deus, eu vou me humilhar para os homens, eu estou aqui na glória do meu Pai. Você imagina o Senhor Jesus sendo honrado por anjos, eternamente glorificado, exaltado, revestido de glória, diante do Pai, na comunhão profunda com o Pai, dioturnamente, cercado de uma majestade, de um poder tão tremendo como Deus. Aí diz a Bíblia assim, ele não considerou isso. Não considerou isso. Pelo contrário. E aí a Bíblia fala uma coisa tremenda. Diz assim, ele se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus. Mas ele se esvaziou de tudo aquilo devido a ele. Da honra que era devida a ele. Do serviço que era devido a ele. E ele então se humilhou. Então veja só, para você ter esse coração de unidade, nós estamos falando, você precisa se humilhar. Eu não estou dizendo ser humilde só. Humildade e humilhação, às vezes parecem a mesma coisa, mas nem sempre são. Há pessoas que até são humildes, mas a humildade delas acaba quando elas são humilhadas. Aê, não! Nós não podemos nos contentar em sermos humildes. Nós precisamos chegar diante de Deus e nos humilhar
se você dissesse, pastor, o senhor está indo longe demais, se o senhor quer uma unidade na igreja, que nos leve a, se necessário, sermos humilhados. Não estou indo longe não, porque o nosso exemplo foi aquele que é Deus, e se fez homem, e se esvaziou, e se humilhou, se tornando servo, e encarando uma morte de cruz. Se você não pode se humilhar por causa do nome dele, então é porque você não está unido a ele, porque a Bíblia diz que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, e parte do sofrimento de Cristo foi a humilhação. É com ele que nós temos que aprender. Renúncia. Precisamos renunciar a muitas coisas, irmãos. Precisamos. Fora e dentro do casamento. Precisamos nos esvaziar, irmãos. Aqui não tem doutor. A gente celebra. Há irmãos aqui que fizeram graduação. Esses dias nós estamos a Deus pela Kimberly, que formou tantos outros, se tornam mestres, doutores. Outros eram pequenos comerciantes e conseguem crescer economicamente. Mas aqui ninguém é maior ou menor do que o outro por nada dessas coisas. Está aqui o Joel, que é engenheira, e tem a Célia, que é doutora. Ela atende a nossa bebê. Lá no consultório, eu chego lá e falo assim, doutora Célia, como é que a senhora está? Porque ela é uma profissional nos abençoando. Aqui na igreja ela é Célia. É Joel. É Tiago. Que não tem patente. Porque a gente tem que se esvaziar. O povo nem me chama mais de reverendo. Realmente eu não sou digno de nenhuma reverência. Aqui é lugar de obediência, irmãos. Sabe por quê? E aí eu quero terminar essa palavra dizendo o porquê. Porque quando nós temos a mesma visão, quando nós temos a mesma motivação, quando nós estamos imbuídos de cuidarmos dos outros, exigindo menos e oferecendo mais. E a gente pega Jesus como exemplo disso. Com quem que eu vou aprender? Com o pastor Jean. Não é comigo não. Nós vamos aprender juntos com aquele que é o exemplo. Eu, você, todos nós vamos aprender com ele. Ele é o exemplo. E aí a gente aprende com Jesus a renúncia, a humildade. Há de vez em quando alguém pisar no pé da gente e a gente não sair gritando e nem revidar com um murro. E a gente diz assim, Senhor, eu quero aprender, se torna ensinável. Nós estamos caminhando na direção de sermos glorificados por Deus. Porque Jesus, que é o nosso exemplo, a Bíblia diz que ele se esvaziou, ele se humilhou e morreu morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, no qual diante dele se dobrará todos aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e eles irão confessar que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós vamos estar lá naquele dia. Nós vamos ver a glória que será derramada publicamente diante de todas as gerações, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, em todas as línguas. Nós vamos estar lá naquele dia que Jesus será exaltado diante de todos os povos, cheio de glória, e que ninguém vai ficar em pé. Todo joelho vai se dobrar, até do maior de todos os ateus. E aí a Bíblia diz para aqueles que o seguem: humilhe-se, pois, perante a poderosa mão de Deus, porque em tempo oportuno ele vos exaltará. E a Escritura diz que aquele que é coroado e exaltado
esse que será visto cheio de glória por todos os povos e gerações, ele colocará uma coroa de justiça na cabeça de todos aqueles que renunciaram, se humilharam, foram humildes e aprenderam com ele. E que em unidade cooperaram para que o seu reino se expandisse sobre a terra. Tem uma coroa reservada para você. Tem uma glória reservada para você. Mas a marca das pessoas que vão receber essa coroa é ter o mesmo coração que Jesus tem. Qual o impacto disso, irmãos? Sobre nós, como igreja, e sobre nós, como cristãos, individualmente falando. Talvez num mundo cuja linguagem inversa é a linguagem do status, do título, é a linguagem do orgulho, da soberba, talvez haja muito medo no seu coração em viver assim. Jesus disse que o mundo ia odiar aqueles que amam o Senhor. Mas ele disse para essas pessoas: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quero terminar justamente trazendo essa consciência. Se essa igreja não é odiada, se essa igreja não incomoda, se essa igreja não vive algum nível de perseguição e retaliação, se essa igreja consegue passar anos, anos e anos, muito tranquila e acomodada, parecendo que nada está acontecendo, alguma coisa está errada. Porque quem viver como Jesus está comprando uma briga. E é aí o porquê nós precisamos estar unidos. Tem que existir unidade entre nós. Porque o dia que o mundo bater duro, pá, a gente dá o braço e diz assim: segura aí, irmão. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Em Jesus nós estamos juntos. Precisamos orar por essa igreja. Precisamos orar por essa unidade. Precisamos orar por esse coração. E a igreja é você.